Aleluia. Amém? Eu quero louvar ao Senhor. O Senhor me lembrou de uma canção, antes da gente entrar na palavra, propriamente dito. Cadê a Evelyn? Alguém me empresta uma palheta, por favor? Ah, não vi. Aleluia! Não. Que eu tocava alguns anos atrás, que tem tudo a ver com aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Para falarmos nessa noite. Aleluia. Aleluia. Deixa eu te falar algo, irmão. Você não está aqui por uma religiosidade ou por uma religião. Não deve estar aqui. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele nunca mudará, Ele nunca falhará, é fiel e justo, Rei dos reis. Ele nunca mudará, Ele nunca falhará, é fiel e justo, dos reis. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, Ele nunca mudará, Ele nunca falhará, é fiel e justo, Rei dos reis. Ele nunca mudará, Ele nunca falhará, dos reis. Amém? Amém? Aprendeu? Então vamos ficar em pé agora, para você proclamar isso, profetizar isso. Amém? É uma canção antiga, mas muitos nos devem saber. Declare essa verdade. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. Declare isso aí. Eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e eternamente. Ele nunca mudará, Ele nunca falhará, é fiel e justo, o Rei dos reis.
Jesus Cristo é o mesmo. Não estou escutando vocês. Ontem, hoje e eternamente. Vamos lá, quero escutar vocês. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje. Ontem, hoje. Eternamente. Ele nunca mudará. Ele nunca falhará. É fiel e justo, o Rei dos Reis. Ele nunca mudará. Ele nunca falhará. É fiel e justo, o Rei dos Reis. É fiel e justo, o Rei dos Reis. Ele é fiel e justo, o Rei dos Reis. Ele é fiel. Amém? Aleluia! Depois dessa declaração profética, você pode sentar. Aleluia! Glória a Deus. Depois de uma declaração profética como essa, eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 13. Hebreus 13. Versos 7 e 8. Hebreus 13, verso 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai, não ele, mas a fé que tiveram. Verso 8, Jesus Cristo, por quê? Porque Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Declara comigo, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo. É o mesmo poder. É a mesma glória. É a mesma manifestação. E o será para sempre. Crês nisso? Você crê verdadeiramente nisso? Querido, nós vivemos num tempo em que nós temos até que ter cuidado com o que nós falamos. Obrigado, Ana. Vivemos num tempo que temos que ter cuidado com o que nós falamos. Porque é um tempo em que você não pode mais falar o que você falava, senão você toma um processo. Um chamado tempo do que nós temos que falar o politicamente correto. Há uma coisa chamada que para os mais velhos é difícil de entender, mas os mais novos entendem bem isso, politicamente correto. Ou seja, você tem que tentar falar algo que você não, entre aspas, afronte as pessoas, nem as suas decisões, nem com... Isso é bom, sim,
Mas isso é ruim num termo, porque a igreja não pode viver também politicamente correta. E nós vemos uma igreja entrando por esse caminho de tal maneira que a mensagem que é pregada e as pessoas entendem lá fora é o amor. Só que as pessoas não entendem qual é o amor que nós falamos. Amor para as pessoas é o amor, qualquer amor, principalmente de um homem para uma mulher. Na realidade, não é. Quando Deus ele fala assim, Deus é amor, ele não é esse amor. Mas a mensagem do amor, que é a mensagem que Deus é amor, todos aceitam. Claro que o amor transforma. Mas, querido, deixa eu falar algo. Isso é um problema, porque o evangelho, antes de te transformar, ele te confronta. E o chamado politicamente correto não deixa as pessoas serem confrontadas naquilo que precisa ser confrontado. Se João Batista tivesse no nosso tempo, além do que naquele tempo ele já morreu, e cortar o pescoço dele por pregar algo como arrependei-vos. Se ele tivesse no nosso tempo, ele nem começaria. No primeira pregação, o nego já prendia ele. Porque o evangelho precisa, ele não mudou, ele precisa confrontar. Deus, ele me ama, sim, mas o pecado em mim, o pecado em você precisa ser confrontado. Precisa ser mostrado, precisa ser... Eu preciso me despertar. É necessário que haja um arrependimento. Eu estava pensando sobre isso, quanto escutava isso, Jesus Cristo é o mesmo. Quando João Batista ele pregava, arrependei-vos. Quando Jesus Cristo começou o seu ministério, ele continuou pregando, arrependei-vos. O tempo está cumprido. Olha só o que Jesus falou. Marcos capítulo 1. Marcos 1,15 fala assim. Jesus começou a falar assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O chamado politicamente correto, ele tira isso do arrependei-vos. Eu sou assim porque eu nasci assim, porque... E vocês têm que me aceitar do jeito que eu sou. Não, você não nasceu assim. Não foi isso que Deus sonhou para você. É a natureza do pecado que deformou o ser humano. E a igreja precisa ser profética nisso. É a natureza do pecado que deformou as pessoas. Foi o diabo que deformou as pessoas. Mas existe salvação através de Jesus Cristo. Porque como nós pregaremos se nós não confrontarmos as pessoas? Como nós pregaremos e libertaremos as pessoas das trevas se nós não acendermos a luz? Como? Existem vários jargões, então, o politicamente correto, né, no mundo, você tem que falar de uma tal maneira que você não afronte as pessoas. Isso é legal, que você não confronte, que você... Isso é legal. Mas, querido, isso pode ser uma armadilha. E muitas vezes tem sido uma armadilha para a igreja. Vários jargões, e a igreja desse século, em vez de ser uma igreja profética, que gere mudança na vida das pessoas, tem se tornado uma igreja também
politicamente correta. Há jargões humanos, por exemplo, que não foram Deus, não é de Deus. Há jargões humanos e há jargões até no meio evangélico. Jargões são expressões, são palavras que não são de Deus, que são simplesmente humanos e que são colocadas em várias situações, e muitas das vezes você que é filho de Deus não fala nada. Porque você não pode ficar mal com as pessoas. Então, no politicamente correto, você nega Jesus. Por exemplo, as pessoas falam assim, não, fulano é o quê? Você é cristão, outra é espírita, outra é isso, outra é aquilo. Não importa. É o mesmo Deus, né? Todo mundo crê em Deus, não é? Às vezes no ambiente de trabalho não importa. Todo crê em Deus. Todos são filhos de Deus, não é? Quem já escutou isso? Em ambiente de trabalho, escola. E muitas vezes você fica assim, negou Jesus. Se omitiu. E a verdade que transforma, que está lá em João capítulo 1, aí eu peço para os meus irmãos, ou minha irmã, de verde, que coloque João 1,12. E a verdade que transforma, ela fala o seguinte, não, a todos quantos o receberam, recebeu Jesus, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aqueles que crerem no seu nome. Não, todos não são filhos de Deus. Todos não são filhos de Deus. Quem é filho de Deus é quem recebeu Jesus e crê no seu nome. Esses são filhos de Deus. Esses receberam poder. Se você continuar num estado, não, mas eu não quero afrontar. Não, você não tem que afrontar ninguém. Você tem que se posicionar na verdade. A verdade, ela só muda quando ela é exposta, ela é posicionada. Você pode posicionar. Não, queridinho, você não precisa brigar com ninguém, mas expõe a luz. Outras expressões, essa expressão ainda no meio evangélico. As pessoas estão vivendo problemas de saúde no meio evangélico, no meio cristão. Há um jargão. Há uma coisa que as pessoas falam, e se bobear, se você entrar na onda, você fala também. A pessoa está vivendo umas problemas. Não. Se Deus quiser, Deus vai curar. Fulano está lá, se Deus quiser, Deus vai curar. Marcos capítulo 1, versículo 40. Marcos 1, 40. E 41, ele diz o seguinte, aproximando-se um leproso, ele não sabia se ele queria, ele rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes me curar, ou pode me purificar. Ele sabia que Deus podia, mas ele não sabia que Deus queria. Verso 41, Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse, quero, fica limpo. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, ele não acordou de mau humor, ele continua querendo curar as pessoas. E aqui o texto fala que ele profundamente compadecido, e ele continua estando profundamente compadecido com as pessoas que estão enfermas, com as pessoas que passam enfermidades. Mas a igreja, no politicamente correto evangélico,
que não quer confrontar aquele que tem um pensamento diferente fora da verdade. Se Deus quiser, cure, sabe? Não, pastor, não vou entrar nessa guerra. Não, sabe? Deixa. Muitas vezes, em meio à morte de alguém, quem já foi aí enterro? Lugar bom de ir, cemitério, né, gente? Você sente assim uma alegria, né? Não é verdade. Então, às vezes, você vai num velório, vai num cemitério, e eu, como pastor, ainda Roberto vai passar por ele. Recebe não. E a gente vai ali e muitas coisas são faladas. Não, a gente precisa, pastor, consolar as pessoas. Quem te disse isso? Quem te colocou como consolador de pessoas? Quem é o consolador é o Espírito Santo. Meio morte, nada do que você fala e consola. A única questão de quando a gente está na morte, junto às pessoas, é só, você fala ali, cara, estou aqui. Estou aqui para fazer o que a Bíblia manda a gente fazer. O que a Bíblia manda? Chorai com os que choram. Estou aqui para chorar com você. Estou aqui. Mas muitas vezes nós falamos assim, em meio à morte. Escutamos as pessoas falarem, descansou. O problema é o seguinte, se é em Deus, descansou. Se não é em Deus, e você se cala, ou falamos, não, foi para um lugar melhor. Quem já escutou isso aí? Descansou, foi para um lugar melhor. Deixa eu te falar, eu lendo um pregador, por que eu estou falando isso, querido? Porque aqui a gente não está para brincadeira. Jesus Cristo é o mesmo, o poder dele não mudou, a igreja que mudou. Eu lendo um pregador, e ele assim foi muito drástico com isso. Ele era já um pastor, e ele tinha um irmão que era envolvido com gangue nos Estados Unidos, motoqueiros. Não eram motoqueiros de Jesus, eram motoqueiros de gangue e tal. E o bendito do irmão, ele pregava, o cara não queria nada com Jesus. E diz que ele morreu num dia que ele espancou a mãe e morreu. Foi tal e morreu. E ali no velório, muito triste isso. E toda aquela gangue, aqueles amigos dele, né? Amigos de bebida, de drogas, que andavam de moto juntamente com ele, foram no enterro. E esse pastor, que ele estava lá vivendo um momento difícil, o irmão morreu, só que eles não ficavam com cara feia, não se aproximaram, e eles chamou, não, fala para o pessoal se aproximar. E ali ele estava assim, o que eu vou falar? O que eu vou falar? E aquele pastor, ele se levantou, ele falou assim, gente, meu irmão, teve toda a possibilidade de aceitar Jesus. Teve toda a possibilidade de viver uma vida diferente. Ele não aceitou o argumento humano. Mas, nesse momento, infelizmente, ele está no inferno. E pá, ele falando do irmão, mas você não precisa viver assim. Você que está aqui não precisa viver assim, não precisa viver na mesma situação dele. Você pode aceitar Jesus, e começou. Todos aqueles amigos, um por um, no enterro, se prostraram ao Senhor Jesus. Aceitaram o Senhor Jesus. Porque ele decidiu ser um profeta, ser um profético. Então, às vezes falamos isso. Mas 1 João capítulo 5:12, irmãos. 1 João 5:12. O que diz? 1 João 5:12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem. Irmão, você tem o Filho.
Se aceitou Jesus, você está seguindo o Cordeiro, você tem a vida. Se você não tem o Filho, vive na sua justiça própria, você não tem. Apocalipse 21, esse daí dá medo em pessoas. Apocalipse não, pastor, Apocalipse não. Apocalipse 21 começa falando ali de quem beber da água da vida, do versículo 6, 7. Mas aí ele finaliza no versículo 8, 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Pastor, isso não é legal você pregar, pastor, num momento desse. Não, querido. Não, pastor, entenda, querido. Aqui fala de várias práticas de pecado que as pessoas quando está falando de mentirosos, que está falando aqui de assassinos, homicidas, pessoas que estão numa prática do pecado que não aceitaram a Jesus. Se você aceitou a Jesus, ainda que eventualmente você peque, mas você não é um pecador. Aqui fala dessas pessoas que têm a essência do pecado e não quiseram saber de Jesus. Tem uma segunda morte, então não é por uma melhor. Não é por um descanso. O descanso é Jesus. O descanso está em Deus. Amém? Então essas expressões. Deus, deixa eu falar algo para você. Deus não quer que nós vivemos por meio desses jargões do mundo, ou até mesmo de jargões evangélicos. Deus quer que nós vivemos por meio da palavra viva. Que nós sejamos um arauto da palavra de Deus. Existem princípios para a manifestação dos milagres do Senhor na vida das pessoas. Isso é muito importante. Porque quando nós falamos aqui que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, isso é uma verdade, amém? Mas ele não está aqui da mesma forma. É isso que a igreja precisa saber. Quando Jesus Cristo estava nessa terra, curando, abençoando as pessoas, a Bíblia diz que ele se despiu de toda a sua divindade e ele esteve nessa terra fisicamente. Ele, na posição de servo, e foi reconhecido em figura humana. Ele era um homem. Amém? Ele tinha limites. Ele era um homem cheio do Espírito. Antes do batismo de Jesus, ele não tinha feito nenhum milagre, nenhum sinal. Ele não fazia as coisas porque era Deus. Mesmo sendo Deus, ele se desfez. E ele esteve aqui nessa terra como homem. Ele foi batizado nas águas por João Batista. O Espírito Santo veio, desceu sobre ele como pomba. A partir de então, o poder do Espírito Santo estava sobre ele, ele começou o seu ministério. Com sinais, maravilhas, ensinos, libertando as pessoas, amém? Então ele estava aqui fisicamente. Só que em Mateus 28, 20, ele fala assim, eis que estou convosco. Quando ele ressuscita, quando ele vai para o Pai, antes ele fala para os discípulos, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Pastor, como que ele estava com eles? Porque naquele momento ele subiu. Ele é o único homem em carne que está sentado à direita de Deus. Mas agora nós estamos na época da igreja, na era da igreja. Ele está conosco, ele falou que está conosco. Se ele falou que está conosco, ele está. O poder é o mesmo, ele é o mesmo, ele está conosco. Só que a maneira com que ele está conosco é isso daí que eu quero que você tenha revelação. Para que você não simplesmente continue falando as mesmas coisas, mas para que você manifeste o poder de Deus nessa geração. Ele falou para os discípulos, olha, fique em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder, porque os discípulos precisavam da mesma experiência do próprio Jesus. O Espírito Santo desceu sobre eles.
Claro que é o Espírito Santo que opera, mas eu estou falando da pessoa de Jesus. Jesus hoje está conosco, presencialmente, vamos dizer assim, entre aspas, de duas formas. Por isso que é importante a gente entender isso. A primeira forma, João capítulo 1, ele nos revela Jesus. 1. No princípio era o verbo, em outras traduções, a palavra eterna de Deus. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele é a palavra. Ele é a palavra. Aquilo que a gente pode tocar, que a gente pode escutar, ele é a palavra. Eu estou falando de Jesus, não estou falando do Espírito Santo. O Espírito Santo nos revela ele, a palavra. Mas ele é a palavra viva de Deus, que está na Bíblia, que contém na Bíblia, que contém no Velho Testamento. Amém? Ele é o verbo eterno. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele é a palavra. Isso ele era a palavra antes de vir ao mundo. Veio ao mundo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Mas depois a carne subiu. Só que a palavra continua. Por isso quando ele fala, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, a palavra viva continua. Está dando um barulhinho aqui, não sei se é o microfone. Não sei se é a guitarra. Vai ali, desliga ali para mim. A palavra viva continua. Então Jesus está aqui. Primeiro, palavra. Segundo, Mateus capítulo 18. Esse eu peço que bote ali. Mateus 18. Meu Deus, o tempo passa muito rápido. Não pode. Mateus capítulo 18, verso 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Jesus falando para os discípulos. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Pode passar. 18 até o 20. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aonde que Jesus ele continua, ele é o mesmo, ele tem o mesmo poder, porém, aonde que está a presença de Jesus? Primeiro, ele continua sendo a verdade, a palavra. Não estou falando do Espírito Santo, estou falando de Jesus, gente. Ele continua sendo a palavra viva, o verbo. Segundo essa palavra, é quando a sua igreja se reúne em seu nome, ele está. É a mesma coisa do que a presença física dele naquele tempo. Quando dois ou três se reúnem em nome dele, ele está. Queridos, nós temos que ter essa consciência da verdade. Em que momento Deus está? Jesus está fisicamente. Ah, pastor, mas o Espírito Santo habita em mim. Sim, filho, habita em você aqui, ali. Estou falando de que momento, para que você entenda, segundo a Bíblia, que Jesus está fisicamente. Quando a sua palavra, pode ser o Espírito Santo, fale com você. É Jesus. E quando a sua igreja se reúne, dois ou três estiverem reunidos. No original, isso aí é como se fosse uma rede
que pega os peixes. Aquela rede, ela reúne aqueles peixes. A igreja local reúne as nossas vidas. Quando estiver reunidos em meu nome, eu ali também estarei. A Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos comparados em 1 Coríntios como corpo de Cristo. Ele é o cabeça do corpo que está sentado à direita de Deus, mas nós, igreja, somos o seu corpo na terra. Por isso que tudo aquilo que nós concordarmos, tudo aquilo que nós ligarmos, é ligado, é desligado, e o Senhor fará. Só que eu e você precisamos ter essa consciência. Amém? Entendemos isso? Então, o corpo de Jesus aqui. Só que, pastor, eu vejo muitas vezes, gente, as pessoas vindo à igreja, não estou falando só da igreja aqui, de uma maneira geral, como algo religioso. Isso não é se reunir em nome de Jesus. E por não estarem reunidos em nome de Jesus, mas é em nome de uma religião, em nome de um dogma, em nome de sei lá o quê, mas não é Jesus. E por não se reunirem em nome de Jesus, ele não está. Mas quando nós nos reunimos em nome dele, com essa consciência, ele está. Eu ali, ele não fala, eu estarei na pedra, não, Deus é tudo, Deus é pedra, é água, é árvore, Deus é tudo. Não, Deus não é tudo não, filho. Jesus Cristo, ele se reúne, ele está na reunião dos santos, e ele está como palavra eterna, ele continua sendo o verbo eterno. O milagre precisa ser vivenciado, isso aí é a introdução da palavra. O milagre precisa ser vivenciado. Dito isso, Jesus, ele precisa ser vivenciado. Quando você lê a Bíblia, todos os milagres que ele fez, ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Isso precisa ser vivenciado na minha vida. Isso precisa ser vivenciado na vida da minha família. Isso precisa ser vivenciado na vida dos meus amigos. Porque entende? Onde Jesus está, as situações mudam. Os milagres acontecem. Se Jesus é o mesmo, e ele nunca mudará e falhará, é o mesmo milagre, as mesmas coisas. Então quem tem errado? A igreja. Queridos, em Marcos capítulo 5, eu não vou conseguir ler esse texto, mas eu vou citar esse texto, e vocês leiam em casa. Talvez no outro culto eu consiga ler, e eu pregue melhor. Geralmente no segundo culto a gente prega melhor, né, Beto? Marcos capítulo 5, no versículo 25 ao 29 e versículo 34, fala da história de uma mulher. Essa mulher, ela tinha um problema crônico. Ela tinha um problema crônico. Qual o problema crônico? Ela tinha uma hemorragia há 12 anos. 12 anos ela tinha uma hemorragia. E essa mulher, presta atenção, meu irmão, aqui. E essa mulher, ela queria ser curada. Eu sei que ela queria ser curada, porque o texto fala que ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos. E não adiantou de nada, mas veio ainda pior. Imagina a frustração dessa mulher. Ela gastou todo o seu dinheiro, a coisa piorou, então ela estava numa situação deplorável. Só que essa mulher, ela escutou falar de Jesus. E pelo contexto, eu sei que o que ela escutou falar de Jesus era o seguinte: fulana, Larissa, imagina pessoas que vieram falar de Jesus. Larissa, fiquei sabendo que tem gente que está tocando
que o cara é tão poderoso, Larissa. Ele cura tanto as pessoas, que tem gente que está tocando, nem nele, está tocando na orla das suas vestes, estão ficando curados. E eu vi várias enfermidades assim. Ela escutou. Eu não sei quem falou, mas ela escutou. Eu quero fazer um paralelo, porque Jesus está aqui hoje. Só que a maneira com que ele se manifesta é de uma maneira diferente. É pela sua palavra, a maneira física, entre aspas, que Jesus está aqui, é pela sua palavra e pela reunião de todos aqueles que se reúnem em nome de Jesus. Então, queridos, olha só, ela escutou isso. Todos nós podemos viver várias situações, vários problemas, várias coisas crônicas. Se eu for falar assim, ó, quem tem problema crônico, seja de doença, seja de uma enfermidade que você não consegue se livrar, seja de algo, não sei qual o seu problema crônico. Eu sei que aquela mulher que tinha problema crônico, primeira coisa, ela escutou que o cara era poderoso. Como que nós escutamos hoje que o cara é poderoso? Quando nós nos reunimos como igreja e alguém está pregando, você está escutando. A igreja está se manifestando. Olha, o cara é poderoso. Se tocar na veste do cara, o cara é tão poderoso que se você tocar na veste do cara, você vai ser curado. Ou você pode estar escutando a respeito dele, às vezes está lendo a Bíblia. De repente o Espírito Santo, e você escuta que ele é poderoso. Como vivenciar esse poder, esse milagre na minha vida? Primeiro, escuta sobre Jesus. Você vai escutar sobre Jesus, não no mundo. Não na televisão, meu irmão. Na televisão você vai escutar sobre o capeta, o capiroto tal, vários capirotos. Na novela também, sabe? Lá no mundão, você vai escutar sobre tudo, menos sobre o verdadeiro Jesus. O verdadeiro Jesus, ele se manifesta na sua igreja e na sua palavra. Então, querido, você está vivendo problema? Todos nós. Por que eu estou falando isso? Porque você não... Tem gente que está aqui, querido, que não desistiu do milagre. Se você desistiu do milagre, você virou um religioso, uma religiosa. Ah, mas sabe pregar, mas sabe falar, mas virou religioso, virou religiosa. O nosso milagre testemunha de Jesus para as pessoas. O meu vivenciado milagre testemunha de Jesus e para as pessoas. Então, querido, ela tinha um problema crônico. Primeiro, ouviu falar, ouviu a fama. Você só vai escutar falar dele na igreja, na palavra. O que você tem escutado? Você quer mudar a sua vida? Então, primeiro você tem que escutar a fama. Como que você vai escutar? Na igreja. Porque ele não está fisicamente, mas ele está quando a sua igreja se reúne. Ele está quando a palavra viva é anunciada. Aleluia! Segundo passo para nós vivermos o nosso milagre, de acordo com esse texto dessa mulher, ela escutou sobre a fama. Porque ela escutou a fama, olha, quem está tocando na veste dele está sendo curado, ela começou a dizer. Ela começou a dizer isso. Dizer para quem, pastor? Para si mesmo. Se eu tão somente tocar na orla dele, eu vou ser curado. Se eu tão somente tocar na orla dele, eu vou ser... A Bíblia não fala quanto tempo ela disse. Até porque essa mulher, por causa do problema que ela vivia, ela devia estar isolada. Ela era considerada impura. Então ela poderia passar muito tempo sem ver as pessoas. Mas o tempo que ela não passou o tempo vendo televisão. Ela não passou o tempo fazendo coisas. Ela não passou o tempo vivendo a vida dela. Porque ela ansiava tanto viver o milagre que ela começou, daquele momento que ela escutou, ela começou a mudar a vida dela dizendo. Eu não sei se ela disse um dia inteiro, 24 horas por dia. Eu não sei se ela disse isso para si mesma 7 dias na semana, mas eu sei que ela dizia, era uma prática dela. Por que isso é importante? Para o milagre acontecer.
Se é uma prática. Na realidade, ela entrou numa coisa que a gente ensina aqui, chamada confissão de uma palavra. Confissão de uma verdade. Ela entrou naquilo, confessou, até no momento que a mentalidade, que as emoções, eu não sei quanto tempo, querido, mas que ela entrou. Até que as emoções dela, até que a mente dela se transformou naquela verdade e ela tomou uma atitude. Por que eu falo isso? Talvez você tenha coisas crônicas na sua vida, mas não viva pelo politicamente correto, evangélico, você não vai trazer libertação, não vai trazer nada, você vai se tornar religioso, você vai vir, mas nada vai acontecer. Escute o que Deus fale, e a partir de então, comece a dizer, comece a ter uma prática espiritual para mudar o que você pensa, para transformar a sua atitude. Independente se dure uma semana, se dure um dia inteiro, se dure 10 anos. Independente, vivencie o seu milagre hoje. Não vivencie uma religião. É independente. A Bíblia não fala, mas eu sei que Abraão passou anos e anos. Anos e anos. Então ela começou a falar: se tão apenas eu tocar, eu serei curada. Aleluia. E porque ela falou, querido, ela teve um procedimento. Ela foi atrás dele, ela se levantou, venceu a multidão que podia matar ela, porque ela era impura, não podia entrar na multidão. A multidão falava: fique em casa. A multidão falava: fique em casa. A multidão fala várias coisas que parecem ser boas, mas não fazem o seu milagre se manifestar. Falam várias coisas, mas porque ela começou a dizer o que Deus fala, aquilo transformou, e ela, vamos contextualizar, ela foi onde Jesus estava. Onde Jesus está? No meio da igreja, no meio da reunião da igreja, na manifestação da palavra de Deus. Tem muita gente querendo se curar em casa. Ore por mim, querido. Isso nunca não funciona, não é assim. A gente tem que cavar na palavra para ver como que é. A gente está fazendo oração, jogando oração fora, que não funciona. Ela teve uma atitude. Foi ao encontro de Jesus. Fala, foi ao encontro de Jesus. Querido, quando ela foi ao encontro de Jesus, ela tocou, foi curada, e Jesus, depois quem me tocou, a mim que tocou, não, eu que toquei. Aí Jesus: a tua fé te salvou. Para nós que somos filhos de Deus, Deus quer trabalhar a palavra dele para que a nossa fé traga a cura que nós precisamos, traga um milagre que nós precisamos. Esse é o padrão para nós. Faltam 5 minutos. Então, como que eu coopero com o milagre? Entendeu? Sendo como aquela mulher. Não deixe de ir onde Jesus está. Não deixe. Claro, você tem que ir. Entenda, quando ela tinha a mente transformada, ela foi onde Jesus está e a coisa mudou. Segundo, nós temos que cooperar com o milagre na vida da nossa família. Como isso? No mesmo texto, fala de um cara chamado Jairo, que antes da mulher, ele chegou, ele já tinha a mente transformada, ele já sabia qual era a vontade de Deus, ele estava intercedendo por alguém da sua família. Quem quer que pessoas da sua família sejam curadas aí? Só que aí depende, se a pessoa da sua família, ela não tem o conhecimento, você precisa ter fé. Agora como? Não é simplesmente assim: ora lá. Querido, isso não adianta nada, filho. Jairo, primeiro, ele foi onde Jesus estava. Aonde Jesus está? Vamos lá, gente. Na sua palavra viva e na reunião da igreja.
Onde Jesus está? E na reunião da igreja. Jairo precisava de uma cura. Onde que ele foi? Foi lá em Jesus. Eu sei que ele já tinha a mente transformada. Ele estava já no patamar daquela mulher. Por quê? Porque ele falou assim, mestre, isso está lá em Marcos capítulo 5, 21 a 24 e de 35 a 42. Ele falou assim, mestre, te rogo, minha filha está em casa, doente. Vai lá, impõe as tuas mãos para que ela viva. Jesus escutou, uau, diz o texto, ele foi com ele. Então, ele já sabia a vontade de Deus, que era curar, que é curar as pessoas. E ele já sabia até de como Jesus ia fazer, irmãos. Porque da mesma maneira que ele falou, Jesus fez. Só que situações aconteceram no caminho. Primeira situação que aconteceu, piorou. Ele foi acompanhando Jesus. Até então ele estava acompanhando Jesus. Vem cá, Jesus. Bora, Jesus. Jesus está demorando a levantar, irmãos. Jesus foi e Jairo estava ali. E uma multidão. A partir daquele momento, Jesus estava acompanhando. Jairo estava acompanhando quem? Trazendo para o nosso entendimento. A partir daquele momento, quem é Jesus? Como que é a figura viva de Jesus? Através da palavra e da igreja. A partir daquele momento de uma necessidade, cara, não faltava uma reunião. Onde Jesus está, eu tenho que acompanhar, porque ele foi comigo. Uma reunião ele não deixava de vir na igreja, indo. Acompanhando Jesus. Só que chegou no meio, querido, houve uma notícia, a coisa piorou. Vieram pessoas da casa dele e falaram assim, olha, tua filha morreu. Para que você incomoda o mestre? Deixa eu falar algo para você, revelado. Quando você decide vivenciar o seu milagre para a sua família, está acompanhando Jesus. Quando a situação piora, Jesus vem ao teu socorro com uma palavra viva. No meio do teu milagre, a situação piorou. Jesus veio assim, olhou para Jairo, não preste atenção no que eles falam. Crê somente. Mas a partir daquele momento, não deixou que ninguém mais acompanhasse Jairo, a não ser Pedro, Tiago e João. Quer vivenciar o seu milagre para a sua família, depende, talvez alguém esteja lá na CTI agora. O CTI agora, da sua família. E você crê que Deus pode fazer, acompanhe Jesus. Mesmo se as notícias piorarem, entenda, ande somente com ele e com os discípulos que falam a mesma linguagem dele. Isso é para vida ou morte. Andem somente com pessoas que falam de cura, que falam da fé, que creem segundo a palavra de Deus. Somente. Ah, mas eu quero ver isso, quero ver aquilo, quero ver aqui o Google que fala assim, será que é assim? Perdeu. Querido, é tudo questão de fé. Quando Jesus ele fala assim, não atentes para o que eles falam. Acabou, querido, não veja mais nada. Para de ver repórter, para de ver notícia, para de ver o que o diabo fala. Ande somente com Jesus, acompanhe Jesus. E Jesus chegou com ele, com Jairo, na casa lá. Quando Jesus chegou com Jairo na casa, e ele falou, olha, vocês estão chorando por quê? Não está morta, dorme. Todo mundo começou a rir. E ele não permitiu que ninguém entrasse onde o doente estava. Somente quem cria. Tem um familiar teu crítico. Você tem autoridade sobre esse familiar? Ande na fé e não permita que a incredulidade chegue perto dele. Porque a gente fala algumas coisas, mas é uma guerra, irmão.
A presença de Jesus está na sua igreja, que crê e fala que nem ele, na sua palavra. Aí, por isso, talvez você está... tá, agora entendi, porque perdeu aquela guerra, Por que que Jesus não deixou ninguém vir? Porque era crítico. Era crítico. Ele sabia que qualquer coisa, mesmo o cara já crendo, a pancada emocional era tão grande que Deus não continua caminhando comigo. E não deixe que ninguém ande com você. Nenhuma notícia ruim, nada que o mundo fale. Não, pastor, mas eu vou me tornar. E aí o politicamente correto. Um fanático. Se você quer ver o que ninguém viu, você tem que crer como ninguém creu. Você tem que fazer algo que ninguém faz. Amém? E o último, falta 1 minuto. Deixar com que Jesus manifeste esse poder para com um amigo, para com um conhecido. Nós vemos isso no texto de Marcos capítulo 2, de 1 a 12. Esse Marcos capítulo de 2, de 1 a 12. Isso é bem contexto nosso. Porque isso é para um amigo, para um irmão que está enfrentando uma dificuldade. Novamente, tinha um cara que era paralítico. E o paralítico não conseguia estar na presença ou no lugar que Jesus estava. Ele estava doente. Tem irmãos nossos que estão doentes e não conseguem estar no lugar onde Jesus está. Paralíticos na sua alma, paralíticos na sua mente, não conseguem. E esses 4, e aí é o mais simples, querido. E esses 4 amigos pegaram lá o paralítico. O que eles fizeram? Levaram ao lugar aonde Jesus estava pregando, ensinando. E o lugar estava tão cheio, mas ele sabia que aquele paralítico precisava escutar o que Jesus fala. E muita gente que está doente, enfermidade, não adianta, se não está no lugar onde que Jesus fala, e se não tem ninguém para pegar ele para jogar, querido, não funciona. Então eles pegaram, levaram no lugar onde que Jesus estava, destelharam a casa, desceram o cara no meio, mais perto possível de Jesus. Essa é a nossa função para fazer. Às vezes nós podemos fazer, talvez, meu amigo Roberto, pastor Roberto, vive um momento difícil. Viva. Ou então eu mesmo. E naquele momento difícil a gente não consegue estar no lugar onde Jesus está pregando, está falando. Eu vivi esse momento. Mas minha esposa, como amigo do paralítico, pegou e levou. Aonde Jesus está, onde a palavra de Deus está. E é esse o nosso papel. Porque a palavra por si só, ela faz todas as coisas. Que a terra já é boa. Então, quando ele trouxe no lugar onde Jesus está, Jesus falou assim, primeira coisa, seus pecados estão perdoados. Por isso que nós devemos trazer as pessoas no lugar onde Jesus está. As pessoas lá fora, tem um amigo e tal, quer mudança? Traz no lugar onde Jesus está. Tinha um casal aqui, quarta-feira retrasada, que eu acho que foi o Tiago, convidado do Tiago, trouxe no lugar, né, Tiago e Camila, né? No lugar onde que Jesus está. E o Senhor falou de cura naquele dia. E graças a Deus que o Senhor não depende de mim, assim, da minha limitação. O Senhor falou de cura, o cara foi curado, o cara foi, abençoado. Porque simplesmente alguém pegou o paralítico e levou no lugar onde Jesus está. Então o que nós temos que fazer? Pegar os paralíticos e levar no lugar onde Jesus está. Porque Jesus ele vai falar, seus pecados são perdoados. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e anda. Amém? Então nessa noite, querido, eu quis passar para você que Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Mas ele, a mensagem de Jesus, ele muda, transforma, a presença de Jesus continua curando. Só que nós precisamos entender, ter revelação de como que é isso. Não adianta a gente viver uma vida religiosa.
A gente precisa decidir, primeiro, vivenciar o nosso milagre, baseando naquela mulher que tinha fluxo de sangue. Escutar, dizer para si mesmo, tocar. Cada dia que nós nos reunimos tem que ser uma oportunidade para que você toque na veste dele, na orla das vestes. Qual é o teu problema? Físico. Esse é o dia de cura. Se você já disse, se você já sabe, se você tem uma atitude de fé, esse é o dia de cura. Ou talvez a gente tenha que levar essa mensagem para os nossos familiares. Aí, querido, é caminhar na verdade, é crer por eles. Caminhar na verdade. Ficar junto de Jesus. Não falta um culto. Não falta uma reunião. A gente quer mudança, mas a gente não quer pagar o preço. Ah, Jesus já pagou o preço. Sim, querido, mas o da fé é nosso. Por isso que ele fala, tudo é possível ao que crê. A gente não quer ter atitudes que façam com que essa fé se manifeste. E uma delas é aí onde Jesus está. Ter comunhão com a palavra. Ou você pode levar um amigo, levar um irmão que está vivendo um momento difícil, aonde Jesus está. Que a cura vem, que a paralisia é sarada. Feche os seus olhos. Pai, te agradecemos pela tua palavra viva e que o Senhor possa agora manifestar essa palavra viva em cada coração aqui. Que o que me faltou, Senhor, na minha fragilidade humana, que o teu Espírito possa falar nesse coração. Nós não estamos reunidos por uma vida religiosa, nós estamos reunidos. E quando nos reunimos, o próprio Jesus está no nosso meio. É uma comunhão com Ele. E onde Ele está, os milagres acontecem. Eu abençoo cada irmão, eu abençoo cada vida que está escutando na internet. Eu declaro uma semana cheia da tua presença, uma semana de comunhão. E que eles possam entender, que você possa entender, meu irmão, que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Em nome de Jesus. Amém? Você pode dar 3 glórias a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vai na paz. Daqui a 10 minutos.